Nunca mais compre bolo de mêsversário depois que assistir esse vídeo. Fiz o bolo do mêsversário do meu filho num pote de margarina e vou te ensinar a fazer o seu. Mas antes, oiê, eu me chamo Bárbara Inácio, tenho uma confeitaria na cozinha de casa e te dou várias dicas de empreendedorismo aqui no canal. Como meu vídeo fazendo o bolo do mêsversário do meu filho viralizou lá no Instagram e teve uma ótima entrega lá no TikTok, eu resolvi fazer o passo a passo ensinando, dando dicas e respondendo a todas as dúvidas e comentários que eu recebi nesse vídeo. Nós vamos precisar de um pote de margarina. Muita gente me perguntou, é de meio quilo ou de 1 quilo? Nos vídeos que eu fiz para o Instagram e para o TikTok, que se chama Inácios Doceria, eu utilizei o potinho de meio quilo. Mas aqui para o YouTube eu estou utilizando o pote de 1 quilo para mostrar para vocês que dá para fazer com ambos os tamanhos. Inclusive, se você veio pelo Instagram ou pelo TikTok, comenta aqui embaixo, vim pelo Instagram ou pelo TikTok. Se não, vim pelo YouTube mesmo. Nós vamos precisar também de um bolo de tabuleiro a seu gosto. Pode ser de chocolate ou de massa branca, você que decide. Com o nosso pote de margarina em mãos e com o bolo feito e frio, a gente vai cortar 2 discos de massa. Um disco de massa que vai para a base, você vai cortar com o fundo do pote de margarina. E o disco que vai para o topo, você tem que cortar com a boca do pote virada para o bolo. Bárbara, eu posso cortar mais de uma camada de bolo para colocar mais de uma vez o recheio? Você pode, mas o que vai determinar isso é a altura do seu bolo. Se ele ficar numa altura boa que você consiga cortar em 3 camadas, faça em 3 camadas, mas se não, faça como eu e corte em apenas 2. Até porque esse bolo, além de bonito e gostoso, ele tem que ser fofo, mas ele tem que ser estruturado, porque senão quando colocar a calda, ele vai desmoronar. Inclusive, se você quiser a receita desse bolo, comenta aqui embaixo, eu quero a receita. Agora a gente vai para a parte da prensagem do bolo. A gente vai precisar de um plástico higienizado para fazer esse processo. No caso, eu estou utilizando essas bobinas de mercado que eu uso na cozinha da minha casa e também na confeitaria. Eu peguei um desses saquinhos, cortei a lateral e posicionei ele dentro do nosso pote de margarina. Agora eu já estou colocando a base do nosso bolo para receber a calda. Muita gente me perguntou, você está molhando o bolo com refrigerante? Está molhando o bolo com água? Que calda é essa? Gente, é apenas uma calda de açúcar muito simples e fácil. E eu vou deixar a receita dela na descrição do vídeo. Depois de molhar bem o nosso bolo, a gente vai para a parte do recheio. Eu escolhi um recheio de brigadeiro cremoso e coloquei aí um tanto que deu mais ou menos uns 2 dedos de recheio. Depois a gente vai assentar esse recheio no lugar. Se você tiver desmoldante para passar na lateral, é bom, mas se você não tiver, não precisa. Ele vai soltar do mesmo jeito, mas com um pouco mais de delicadeza. Depois de assentar bem o recheio, nós vamos repetir o processo da base, colocando a nossa tampa e molhando bem com a nossa calda. Lembrando que a calda pode ser do seu gosto. Bárbara, posso usar Nescau? Pode. Pode usar uma calda de chocolate? Pode. Pode usar leite? Pode. Finalizou essa etapa, a gente vai fechar bem esse pote para não passar nenhum ar e vamos levar para a geladeira. Da geladeira ele deve ficar de um dia para o outro, mas se você quiser confeitar no mesmo dia e tiver com um pouco de pressa, você pode colocar no freezer por no mínimo 1 hora. Agora me diz, quantas fatias você acha que rende um bolo desse e quanto mais ou menos ele pesa? No final do vídeo a gente vai fazer esses cálculos e eu vou trazer tudinho para vocês. Passado esse processo, retirei da geladeira depois de um dia, no meu caso, escolhi um prato e virei o bolo no prato para poder estar confeitando e finalizando o nosso bolinho de mêsversário. Fiquei com curiosidade de saber quanto que ele estava pesando sem a cobertura, então peguei a minha balancinha, desconsiderei o valor do prato e descobri que só nesse processo, com apenas um recheio e 2 discos de massa, ele pesa em média 600 gramas.
Para confeitar, eu escolhi um brigadeiro cremoso em ponto de bico, mas você também tem a opção do chantilly tradicional. Dessa forma, você consegue fazer o bolo do mêsversário do seu filho todo mês, mas se por acaso você não tiver tempo para fazer você mesma, é só entrar em contato com a gente através do Instagram da Inácios Doceria e encomendar o seu. Se você gostou de aprender a fazer o bolo do mêsversário do seu filho aqui no canal, já se inscreve para não perder as próximas novidades. Bolinho finalizado, bora ver quanto ele pesa e quantas fatias ele serve. Depois de desconsiderar o peso do prato, descobrimos que o nosso bolo pesa em média 929 gramas. Eu vou arredondar para 900 porque vai depender quantas camadas o seu bolo vai ter, o quanto de calda você vai colocar e se vai ser chantilly ou brigadeiro ou até mesmo acetato. Com base nesses cálculos, a gente consegue estar partindo esse bolo em 4 fatias bem generosas de mais ou menos 200 e poucas gramas, quase aí 250. São fatias bem grossas, recheadas e pesadas, mas para render um pouco mais, se você partir no meio do bolo, essas mesmas 4 fatias, nós vamos obter aí cerca de 8 pedaços de um bolo feito no potinho de margarina e pesando quase 1 quilo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e já se inscreve no canal porque tem muito mais.